Fala pessoal, o tema hoje é de novo a lei urbanística. Eu já falei um pouco sobre ela nesse vídeo aqui de cima, mas agora eu vou tratar da relação meio ambiente e lei urbanística. Qual é a relação, causa e consequência? Tem impacto negativo, positivo? Vamos falar sobre isso tudo. Eu queria pedir um favor para você. Curte esse vídeo, compartilha, ativa aqui o sininho para você receber notificações sobre esses vídeos interessantes sobre Niterói e sobre política. Pessoal, falando então no tópico número 1, áreas verdes, fragmentos de floresta, vegetação. Vamos pensar junto aqui, pessoal. A lei urbanística ela deve propor um controle rigoroso sobre os principais fragmentos florestais. O que é isso? As unidades de conservação que precisam estar mais protegidas, serem conservadas, essas precisam ter isso escrito na lei, mas também todo o seu entorno com possibilidades de edificação, desde que sejam com o menor impacto possível. É o que a gente chama de zonas de amortecimento. Essas florestas de Niterói que tem muita vida, fauna silvestre, nascentes, tipos de vegetação que são inclusive, assim, estão marcadas para extinção. Espécies de árvore, né, pessoal? Espécies de planta. Essas áreas a gente precisa preservar de alguma maneira. Mas, Daniel, isso não atravanca o desenvolvimento econômico de Niterói? De maneira nenhuma. A gente poderia trazer para cá um turismo ecológico fantástico. Gente, dá para ter uso e dá para preservar. Aliás, a melhor forma de preservar e conservar é um uso adequado a cada uma dessas áreas. E as áreas de rua? Gente, a gente está propondo nessa lei urbanística, enquanto mandato, enquanto comissão de meio ambiente, a arborização urbana através de corredores ecológicos, que liga esse fragmento florestal um até o outro. E essas ruas inteiras com árvores de bioma de Mata Atlântica plantada. Isso é bom para o microclima dessas áreas, é muito bom para esse microclima dessa área. É importante que a fauna passe de uma floresta para outra e isso melhora muito a qualidade de vida de todos nós niteroenses. Um outro ponto importante sobre conservação em área verde. A gente está propondo travessias de fauna, não só por plantio de árvores, mas também com pontes e túneis. Essa semana passada, um cachorro do mato foi atropelado aqui na região oceânica. A gente tem casos com capivaras sendo atropeladas na região de Piratininga e na região de Itaipu. É muito importante que a gente pense. Nós que somos os seres humanos, a gente está chegando na área, no habitat desses animais e a gente não pode simplesmente devastar e não tornar possível uma vida saudável para todas as espécies da fauna aqui de Niterói. E o governo de Niterói tem uma visão muito retrógrada sobre pavimentação. No Brasil e no mundo a gente tem exemplos de asfalto ecológico que impermeabiliza, os pisos intertravados, as galerias de caixas de retardo que faz com que a água acumule, né, de tempo em tempo, em espaço em espaço, e não seja aquele volume de água de uma vez só, que em algum momento vai explodir em alguma enchente. A lógica da drenagem não pode ser uma tabelazinha EMOP de engenharia da década de 70, pessoal. E a gente vai cobrar, e estamos propondo na lei urbanística todas essas soluções da melhor maneira possível. Vamos falar um pouco sobre os parâmetros urbanísticos. Eu vou tentar ser o mais informal possível para que todo mundo compreenda. Vamos lá, gente. A gente tem hoje um terreno, eu vou usar o exemplo da região de Pendotiba e Leste. A pessoa mora lá hoje, ela tem 20 mil metros quadrados de terreno. Com a legislação atual de Pendotiba, que é a lei urbanística, né, o plano urbanístico mais recente em Niterói, ela teria ali 380, 500, 1000 metros quadrados como um lote mínimo. Então vamos fazer um exercício juntos, vamos fazer aqui um exemplo. 20 mil metros quadrados dividido por 1000, divide isso aí, você consegue fazer mais ou menos 20 casas no mesmo terreno. O que a prefeitura propõe para essas regiões? Ela diminui o lote mínimo. Significa dizer que você pode ter 40, 60, 80, 100 casas ou até prédios, dependendo do zoneamento, num terreno que hoje mora uma família. O que é razoável? É claro, o terreno é dessa pessoa. A gente vive uma lógica de que o direito de propriedade ele existe, só que ele não deve ser absoluto. Afinal, você não pode construir uma usina termoelétrica na Roberto Silveira. É para isso que existe lei, para regular, para dar limite, para criar padrão, para orientar o crescimento da cidade. Pense comigo aqui em mais um ponto importante. O entorno da lagoa de Itaipu e Piratininga, aliás, dentro do espelho d'água,
tem solo parcelado. Significa dizer que a Prefeitura de Niterói, em dado momento, autorizou que fosse parcelado para loteamento, para construir casas e prédios no espelho d'água do sistema lagunar e na área úmida do sistema lagunar. Esse parâmetro urbanístico parece inteligente? Faz algum sentido trazer pessoas para morar numa área de solo alagado, encharcado? E amanhã ou depois uma obra de 200 milhões para poder garantir a segurança das pessoas que moram nesse local parcelado, todos nós moradores de Niterói que vamos pagar. É o caso do Bar à Vista, é o caso do Santo Antônio, áreas da região oceânica que jamais deveriam ter sido autorizados parcelamentos para a construção. Só que a Prefeitura continua nessa lógica. Ela não consegue coibir o espraiamento, o crescimento das comunidades nas áreas verdes de Niterói. Você vê as favelas tomando topo de morro por total falta de política de habitação. E o impacto disso tudo é você, eu, o niteroense, que acaba sentindo no dia a dia, seja no alagamento, seja no engarrafamento, seja nos problemas com a Enel, seja nos problemas da falta de água, ou seja, tudo isso é fruto de como a cidade cresce. Para você que ainda não conseguiu entender os lotes subaquáticos, uma novidade no município de Niterói desde a década de 70, e que nenhum governo teve coragem de revogar, né, gente? A gente propôs uma emenda para revogar esses lotes subaquáticos nesse projeto de lei. Olha esse mapinha aqui. Tá vendo toda essa área vermelha nesse mapa? Dentro do espelho d'água da lagoa, em toda a área úmida da lagoa, são lotes em que está autorizado construir. Isso é uma aberração, porque desde a década de 30, o primeiro Código Florestal e o Código das Águas da década de 30 e o Código Florestal de 60, década de 60, já proibiam esse tipo de intervenção. Então não tem que indenizar dono, não tem que fazer nada. Tudo que a Prefeitura te der de argumento para continuar tentando autorizar isso é mentira. Não precisa pagar ninguém, porque o que é ilegal a gente anula. Poluição, consequência direta do trânsito. O projeto de lei urbanística ele vai decidir quais áreas que vão sugestionar, direcionar mais famílias para estarem morando e quais que vai ter menos população, uma população menor. O projeto de lei que nos chega, ele atrai bastante gente para Niterói, sob a lógica de que isso gera desenvolvimento econômico. E tem até uma certa razão, se a cidade tivesse a questão da infraestrutura, que a gente já conversou, capacidade de distribuir luz, pegar essa drenagem, escoar essa água, abastecer as casas, hospitais, serviços de água para consumo e para uso. Só que hoje isso é impossível. E o impacto negativo, que talvez seja o pior no município de Niterói nesse momento, é o impacto no trânsito. Quanto mais pessoas você traz para uma área que está autorizando e até obrigando, como essa lei faz, a ter uma ou duas vagas de garagem, você está largando de mão o transporte coletivo e adensando de carros a cidade de Niterói na grande maioria desses bairros. Será que alguém vai vir aqui abrir uma empresa bacana que vai empregar muita gente se ele fica 50 minutos para andar do centro de Niterói até a região oceânica? Se a gente tivesse minimamente, dentro da questão da infraestrutura, um transporte coletivo célere, pontual, climatizado, com uma taxa acessível, talvez a gente pudesse até estar falando de adensar mais uma área ou outra. Ao fim e ao cabo, pessoal, o que interessa é o seguinte: se a cidade estivesse brilhando na sua infraestrutura, ninguém estaria questionando a chegada de milhares e milhares de novas famílias no nosso município. Só que essa não é a nossa realidade. E por isso a gente precisa ajustar essa lei para que haja, sim, desenvolvimento econômico, mais gente morando, mas nos locais certos, da maneira certa, dentro da moradia adequada. Essa é a nossa luta. Então, pessoal, no dia 20 de fevereiro vai ser a última audiência temática da lei urbanística, que é a Comissão de Urbanismo apresentando, né, suas ideias, fazendo suas dinâmicas sobre a lei urbanística. Dia 20 de fevereiro, 17 horas. No dia 24, é um sábado, a gente vai ter uma devolutiva, onde os vereadores vão conversar com a população sobre suas emendas. E essa vai ser sábado, 9 horas, e o local a gente vai mandar para vocês. E a gente ainda vai ter também no dia 29 mais uma devolutiva, essa também na Câmara Municipal de Niterói, às 17 horas,
para continuar debatendo propostas dos vereadores, propostas das comissões para melhorar esse projeto de lei que veio da Prefeitura. Então agradeço a você que ficou até o final aqui nos assistindo, peço mais uma vez que você possa curtir aqui, ativa lá o sininho para ouvir os nossos vídeos e vem debater com a gente, porque debater é importante, a gente aprende ouvindo vocês e melhora muito, por exemplo, esse caso específico da lei urbanística. Obrigado a todos pela atenção.